Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Devorada pela escuridão em O Despertar do Pesadelo Eterno de Alice. Era uma noite escura e silenciosa, quando uma jovem chamada Alice adormeceu em sua cama. Alice sempre teve uma imaginação vívida e sonhos intensos, mas naquela noite, algo sinistro aguardava por ela em seu subconsciente. No sonho de Alice, ela se viu em um lugar desconhecido e sombrio. Tudo estava envolto em névoa, e uma sensação de medo a envolvia. Ela começou a caminhar, procurando por alguma pista sobre onde estava. A cada passo que dava, o ambiente se tornava mais sombrio e assustador. De repente, Alice percebeu que estava sendo seguida. Ela ouvia passos rápidos e pesados ecoando atrás dela. Seu coração acelerou, e ela começou a correr desesperadamente. No entanto, não importava o quão rápido ela corresse, a presença sinistra a perseguia implacavelmente. Enquanto Alice tentava escapar, o pesadelo se tornava cada vez mais surreal. O ambiente ao seu redor mudava constantemente, transformando-se em um labirinto interminável de corredores escuros e portas que levavam a lugar nenhum. Ela se sentia perdida e indefesa, presa em seu próprio pesadelo. Aos poucos, as figuras aterrorizantes começaram a emergir das sombras. Monstros com olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas surgiam de todos os cantos, sussurrando palavras ameaçadoras e assombrosas. Alice tentou bloquear o som, mas parecia penetrar em sua mente, aumentando sua angústia. Enquanto o pesadelo se desenrolava, Alice finalmente encontrou um pequeno feixe de luz no horizonte sombrio. Ela correu em direção a ele, esperando encontrar uma saída para seu tormento. Mas quando alcançou a luz, percebeu que era apenas uma ilusão, uma nova armadilha dentro de seu pesadelo. Desesperada e exausta, Alice decidiu enfrentar seu medo. Ela parou de correr e encarou as criaturas horripilantes que a perseguiam. Em um ato de bravura, ela gritou com todas as suas forças, desafiando seu pesadelo a dominá-la. Para sua surpresa, as criaturas começaram a se dissipar, desaparecendo lentamente. Alice acordou de repente, com o coração disparado e suor frio escorrendo por sua testa. Ela percebeu que estava de volta ao conforto e à segurança de seu quarto. Respirando fundo, ela se deu conta de que havia enfrentado seu medo de frente e superado seu pesadelo. Naquela noite, Alice aprendeu uma valiosa lição sobre coragem e enfrentamento. Ela percebeu que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar forças dentro de si mesma para superar os pesadelos que a assombram. E a partir daquele dia, Alice nunca mais teve medo dos pesadelos, pois sabia que poderia enfrentá-los de cabeça erguida. Apesar de ter superado seu pesadelo naquela noite, Alice descobriu que os pesadelos voltaram a assombrá-la todas as noites seguintes. Cada sonho era uma nova provação, um desafio para sua coragem recém-descoberta. Determinada a encontrar uma solução, Alice decidiu procurar a ajuda de um especialista em sonhos. Ela encontrou o Dr. Gregory, um renomado psicólogo que estudava os efeitos dos sonhos no bem-estar mental das pessoas. Alice compartilhou seus pesadelos recorrentes com o Dr. Gregory, explicando como eles a deixavam angustiada e cansada. O Dr. Gregory ouviu atentamente e ofereceu uma perspectiva interessante.
Ele explicou que os pesadelos muitas vezes são manifestações simbólicas de nossos medos mais profundos e preocupações não resolvidas. Ele sugeriu que Alice explorasse suas emoções e tentasse identificar a fonte de sua inquietação. Nos encontros subsequentes, o Dr. Gregory guiou Alice em uma jornada de autodescoberta. Eles mergulharam nos detalhes de seus pesadelos, analisaram seus significados e discutiram possíveis maneiras de enfrentar seus medos subjacentes. Com o tempo, Alice começou a compreender as mensagens ocultas em seus sonhos. Ela percebeu que seus pesadelos refletiam suas próprias inseguranças e a pressão que sentia para se destacar em sua carreira e vida pessoal. Apressar-se em direção à perfeição e evitar falhas havia se tornado um fardo emocional que a seguia até mesmo em seus sonhos. Armada com essa nova compreensão, Alice decidiu adotar uma abordagem diferente. Ela aprendeu a aceitar suas imperfeições e a celebrar suas conquistas, independentemente de quão grandes ou pequenas fossem. Ela começou a cuidar melhor de si mesma, encontrando tempo para relaxar, praticar meditação e envolver-se em atividades que a trouxessem alegria e alívio do estresse. À medida que Alice implementava essas mudanças em sua vida, seus pesadelos começaram a diminuir gradualmente. Ela percebeu que, ao abordar seus medos e cuidar de si mesma, ela estava reescrevendo sua narrativa interna, substituindo o medo pela coragem e a angústia pela paz de espírito. Com o tempo, os pesadelos desapareceram por completo, e Alice pôde finalmente desfrutar de noites tranquilas de sono. Ela se tornou uma defensora da importância do autocuidado e do enfrentamento dos medos para alcançar uma vida mais plena. Alice nunca mais teve pesadelos recorrentes, mas ocasionalmente, em suas noites mais escuras, ela sonhava com aventuras desafiadoras. No entanto, agora ela encarava esses sonhos como oportunidades de crescimento e aprendizado, sabendo que, assim como havia superado seus pesadelos, ela poderia superar qualquer obstáculo que a vida lhe apresentasse. Apesar de ter superado seus pesadelos recorrentes, Alice ainda não estava completamente livre das sombras que assombravam sua mente durante o sono. Ela se sentia constantemente inquieta, com uma sensação de que algo terrível estava à espreita. Uma noite, quando Alice adormeceu, seus pesadelos tomaram um rumo ainda mais sombrio. Ela se viu presa em um labirinto macabro, onde corredores sinuosos levavam a portas trancadas. A cada passo que dava, os corredores se tornavam mais apertados e sufocantes, enquanto gemidos angustiantes ecoavam ao seu redor. Alice se esforçou para encontrar uma saída, mas o labirinto parecia se mover e se reconfigurar, confundindo-a ainda mais. As paredes pareciam pulsar com uma energia maligna, e as portas agora eram cobertas por símbolos enigmáticos e sinistros. À medida que a escuridão a envolvia, Alice sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Sombras distorcidas começaram a se manifestar, emergindo das paredes e se contorcendo em torno dela. Eram criaturas monstruosas, com olhos vazios e garras afiadas, prontas para rasgar sua alma. Alice tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. Ela correu freneticamente pelos corredores, tentando escapar do horror que a perseguia. No entanto, não importava para onde ela corresse, as sombras estavam sempre um passo à frente, fechando o cerco ao seu redor. Em um último ato desesperado, Alice se lançou contra uma das portas, na esperança de encontrar um refúgio. Mas, ao atravessá-la, ela se viu em um quarto escuro e claustrofóbico, cheio de bonecas que pareciam ganhar vida própria. Seus olhos vidrados e sorrisos sádicos pareciam se mover, observando-a atentamente.
As bonecas começaram a se mover em direção a Alice, suas mãos de porcelana estendidas para alcançá-la. Ela sentiu seu corpo congelar de medo, incapaz de escapar do pesadelo que agora se transformava em um verdadeiro pesadelo dentro de um pesadelo. E então, num instante, tudo ficou em silêncio. Alice abriu os olhos, encontrando-se em sua cama, de volta à realidade. Seu corpo estava coberto de suor, e ela lutava para recuperar o fôlego. A sensação de alívio ao acordar em segurança se misturou ao horror que ainda ecoava em sua mente. Alice percebeu que, mesmo que tivesse superado muitos de seus pesadelos, ainda havia um lado sombrio em seu subconsciente que a atormentava. A partir desse momento, ela se comprometeu a enfrentar seus medos de frente, buscando a ajuda necessária para explorar as profundezas de sua mente e encontrar a paz interior que tanto desejava. Mas, mesmo assim, uma dúvida persistia em seu coração: seria possível escapar completamente do pesadelo que agora parecia ter se infiltrado em sua realidade? Alice começou a questionar sua própria sanidade e se perguntava se algum dia conseguiria se libertar verdadeiramente das garras do pesadelo. À medida que os dias passavam, Alice tentava levar uma vida normal, mas sua mente era assombrada por vislumbres inquietantes de seu pesadelo. Ela começou a ter lapsos de memória e confusão, incapaz de distinguir entre o mundo real e suas visões distorcidas. Os rostos das pessoas ao seu redor pareciam se transformar em grotescas máscaras, os lugares que antes eram familiares tornaram-se labirintos escuros e as vozes que ouvia eram sussurros ameaçadores. A linha tênue entre a realidade e o pesadelo se desvanecia rapidamente. Cada vez mais isolada, Alice decidiu buscar ajuda em lugares sombrios e obscuros. Ela se aventurou em antigas bibliotecas e consultou livros empoeirados sobre o oculto e o paranormal. As páginas traziam histórias de maldições antigas e criaturas demoníacas, alimentando ainda mais seus medos. Em uma dessas incursões, Alice encontrou um livro antigo que parecia conter respostas. Era um grimório misterioso, cujas páginas continham rituais sombrios e invocações proibidas. Movida pela desesperança e desespero, Alice decidiu arriscar tudo em uma tentativa desesperada de encontrar uma solução. Ela se preparou meticulosamente, seguindo os rituais descritos nas páginas do livro. Círculos de proteção foram traçados, velas foram acesas e incenso queimou no ar. Alice começou a recitar as palavras sombrias em voz alta, esperando invocar uma entidade que pudesse ajudá-la a desvendar o mistério por trás de seu pesadelo incessante. Mas à medida que as palavras ecoavam no quarto, uma escuridão avassaladora começou a se manifestar. O ar ficou pesado e sufocante, e a sala foi tomada por uma presença maligna. As paredes pareciam se contorcer, e sombras aterrorizantes dançavam ao redor de Alice. Ela tentou interromper o ritual, mas era tarde demais. O véu entre os mundos havia sido rompido, e uma entidade sombria emergiu do abismo. Era uma figura sem forma, envolta em trevas impenetráveis. Seus olhos brilhavam com uma malícia assustadora e pareciam refletir todos os medos de Alice. A entidade avançou em direção a ela, emanando um poder avassalador. Alice, agora tomada pelo pânico, percebeu que sua busca por respostas havia levado a um destino ainda mais terrível. Seu último grito de desespero ecoou enquanto ela era envolvida pelas trevas da entidade. E assim, o pesadelo de Alice se tornou uma realidade eterna, presa em uma escuridão inescapável. Sua busca por respostas a levou a um destino horripilante, e a entidade sinistra que agora a consumia era apenas o começo de seu tormento.
Alice descobriu que seu pesadelo se espalhava além de seu próprio ser, infectando aqueles que cruzavam seu caminho. Amigos, familiares e até mesmo estranhos inocentes eram vítimas de sua presença sombria. A escuridão que a envolvia começou a se espalhar como uma praga, consumindo tudo em seu caminho. As cidades em que Alice passava se tornavam moradas de desespero, onde a luz era abafada e a esperança se dissipava. As pessoas viviam em um estado constante de medo e desolação, incapazes de escapar da influência maligna que emanava de Alice. Enquanto a escuridão se intensificava, Alice lutava desesperadamente para se libertar de seu próprio pesadelo. Ela implorava por perdão e redenção, tentando desfazer o mal que havia desencadeado. No entanto, suas súplicas eram em vão, pois a entidade que a consumia não conhecia compaixão nem misericórdia. Presa em seu próprio inferno particular, Alice percebeu que o pesadelo que antes a atormentava era, na verdade, uma manifestação de seus pecados e falhas. Ela havia sido condenada a uma existência eterna de escuridão como punição por seus atos e por ter brincado com forças que não compreendia. Enquanto a escuridão a consumia completamente, Alice se transformou em um ser irreconhecível. Seu corpo tornou-se uma sombra distorcida, sua mente uma morada de loucura. Ela vagava pelas sombras, um eco de seu eu anterior, perpetuando o pesadelo para sempre. A história de Alice se espalhou como um conto sombrio, uma advertência para aqueles que ousassem desafiar os limites do desconhecido. Sua existência se tornou uma lenda macabra, uma prova de que os pesadelos podem se tornar realidade e que a busca pela verdade nem sempre leva à redenção, mas sim à condenação eterna. E assim, a história de Alice, uma vez cheia de esperança e superação, transformou-se em uma tragédia sinistra, uma advertência duradoura sobre os perigos ocultos que espreitam em nossos pesadelos mais sombrios. Sua alma perdida permaneceu aprisionada na escuridão, para sempre lembrada como uma vítima de seu próprio destino horripilante. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.